Olá, meu povo, mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, o pão de cada dia, que é assim o nosso canal. Desejo a vocês uma semana abençoada, né? A gente sabe que a semana começa no domingo, né, com ações de graças e cultuando o nosso Deus nas nossas congregações. Na minha vida também não é diferente. Eu estive também ontem na casa do Senhor, ouvindo também da palavra do Senhor. A gente se alimenta e alimenta quem quiser ser alimentado por essa palavra. Amém? Então, dando continuidade à história de Israel, né, e toda a sua geração. Acabamos de ouvir um pouco sobre Judá. Aí agora a gente vai entrar no 39, a história de José. Justo aquele José lá que os irmãos venderam. Vamos saber como é que está a história de José, onde está José e o que está se sucedendo com José, que foi vendido pelos irmãos. Ficou aí essa deixa, né? E José, os irmãos venderam e o mercador comprador de escravo vendeu ele para Potifar, né? Para o Egito. Então a gente vai falar um pouquinho hoje aonde está José e o que ele está fazendo nesse determinado momento. Lá no 39, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou um dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou as mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou as mãos a José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. Eu vou ficar aqui, e como eu sempre digo para vocês, a leitura é grande, para a gente não se estender lendo, passar mais tempo explicando. Vocês continuam a leitura aí em casa, tá bom? O 39 todinho. Certo, olha o que o Senhor fez na vida de José. Ele já era escolhido desde o nascimento. O Senhor já escolheu ele para abençoar, um homem bom, justo, um garoto de coração puro. E os irmãos tiveram inveja, fizeram tudo aquilo. E hoje a gente vai entender o que aconteceu com José. Quando ele foi vendido para Potifar, ele levou ele para sua casa. Naquele momento que ele estava na sua casa, como escravo, ele observou que tudo que José fazia, tudo que acontecia prosperava. A casa dele começou a prosperar. O Senhor era com José. A vida de José era abençoada, era claro. Potifar observou isso. O que ele fez? Trouxe ele para dentro da sua casa e entregou a sua casa para José, nas mãos de José, como mordomo. A palavra diz que Potifar, confiou tudo nas mãos dele, que ele só sabia mesmo só o pão, sentava e comia o pão. Olha a confiança que esse homem tinha nesse estrangeiro. É só o Senhor, porque se ele não saber de nada do que se passa na casa dele, nada. De repente, até a comida que ele comia passava por José, o José dava aqui nas mãos, né? Estava tudo pronto aqui para ele. E ele confiava de olhos fechados em José. Você tem alguém aí que você confia de olhos fechados? A sua casa, a sua vida? As suas coisas? Pense bem. Num dado momento, vocês sabem que quando a vida da gente é abençoada, as coisas estão andando tudo certinho no caminho, naturalmente. Quando a gente recebe uma bênção, quando a gente é próximo, quando a gente é abençoado, o inimigo, ele fica tentando ao redor, né, para estar simplesmente cutucando ali a vida do servo de Deus, para desestruturar a vida do servo de Deus. O que acontece? Ele fica na espreita querendo a todo tempo desestruturar a vida do servo de Deus, a vida do cristão, né? O Senhor abençoou e ele está ali o tempo todo para tirar a bênção. Ele simplesmente se levanta, se manifesta, seja como for. Naquele momento a palavra do Senhor diz que a esposa de Potifar
se encantou por José e ficou tentando José. E José sai, eu não posso, de tudo meu Senhor me confiou, menos a ti. É sagrada, é a esposa do meu Senhor, eu não posso, não quero, e fugia sempre dela. Mas em um dado momento, ela se viu na casa sozinha e achou a oportunidade, ela agarrou José e José fugiu. Gente, entre parênteses aí, quando você estiver tentado, quando estiver sendo tentado, quando Satanás estiver na cola, seja ela de que for, às vezes a pessoa disse uma coisa bem ali, você fica aqui se coçando com vontade de responder, com vontade de ser mal educado, com vontade de explodir, de dizer, mesmo que você esteja certo, você fique firme, você ore, respire, conte até 10, não dê a brecha e não abra o espaço para Satanás entrar e fazer destruir a sua vida. Viu? Isso é muito, muito... Ele fez o que? Fugiu. Fuja das ciladas de Satanás. Fuja, porque existe pessoas, eu não creio. Pois creia. Creia sim que existem os dois lados. Existe céu e inferno. Existe sim reino de Deus e inferno. Existe um que fica o ser ao tempo todo ao redor, atormentando a vida do ser humano. Existe sim. O que acontece? Ele usou a esposa de Potifar para tentar José. José fugiu. E ela, com aquela ocasião, ele fugiu, ela segurou ele e ele deixou as vestes, ficou com ele, nas mãos. A palavra diz que nas mãos ficou a capa de José, né? As vestes de José na mão dela. E ela aproveitou disso aí. E chamou os oficiais, todo mundo da casa, fez aquele auê e disse que José estava dando em cima dela. Ela falou o contrário. Ela fez, mas depois ela se fez de vítima e acusou José. Quando chamaram o senhor dela, né, Potifar, naturalmente ele vai acreditar na esposa. E os oficiais não tinham muito o que dizer, porque ela estava com... O que ela contou, eles acreditaram, porque ela estava com a roupa do homem na mão. Ia fazer o quê? A Nossa Senhora, a minha senhora, né, o meu senhor, não está mentindo, né? O que acontece? Com muita ira, na mente de Potifar, foi perdida uma confiança ali. Ele não sabia da real história, né? E pegou e prendeu, jogou José no cárcere. A palavra do Senhor diz que ele o lançou no cárcere, no lugar onde estavam os presos. A aparência de José era de porte, formoso de aparência, sábio, abençoado. A palavra do Senhor diz que José era muito formoso. Então ele não era formoso só de aparência, ele era de tamanha sabedoria. Ele era um homem muito abençoado pelo Senhor. Então, quantos servos de Deus, homens e mulheres de Deus abençoadas pelo Senhor, são tentados? Luta é uma luta constante, é uma luta diária, né? Então que nós possamos ficarmos atentas e atentos ao nosso derredor. E tem mais, às vezes a gente acha que o próprio vai aparecer em pessoa, não, ele vai usar pessoas. Não se engane, ele vai usar os da sua casa, pessoas de sua confiança, ele vai usar os seus senhores, ele vai usar, enfim, ele vai achar estratégia. Ele vai achar estratégia para entrar na sua vida. Ele vai achar, mesmo que você feche o cerco, tentando fechar as brechas, mas ele vai achar. Então fiquem atentos, em alerta máximo. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai sem cessar. Então a palavra de hoje é vigiai e orai sem cessar. Por quê? Porque o inimigo, ele está ao derredor e ele usa pessoas. Ele usa no local de trabalho, ele usa os seus irmãos, ele usa seus pais, ele usa sua esposa, ele usa suas esposas, ele usa filhos. Levanta ira, levanta contenda, levanta desejo, levanta inveja, levanta coisas infinitas para tirar a tua paz, para tirar você do foco do caminho, do foco. Isso não é somente, e eu estendo mais, nem é somente do foco da palavra, do foco de obedecer ao Senhor, de foco do caminho do reino de Deus. É em tudo que a gente faz na vida da gente. Se você for observar, quando você está com foco, eu, por exemplo, determinei na minha vida que este ano ninguém vai tirar o meu foco, ninguém vai tirar a minha paz. Como? Me blindando, orando e vigiando, e atenta às ciladas e os detalhes. Opa,
é de Satanás. Isso aí não é de Deus, porque o que é de Deus traz paz. Lembrem-se, o que é de Deus traz paz. Quem está ouvindo, repita comigo, o que é de Deus traz paz. Se não traz paz, se você está inquieto, se o coração está confuso, se a mente está perturbada, doido para falar para aquele irmão, ou para aquela irmã, ou para o seu marido, doido para fazer aquilo que é de ira, que é de seu coração, que é de desejo seu, não te traz paz. Não é do Senhor. Freia a língua, dê 2 passos, pare e pense. E eu vou fazer isso, eu já disse para mim e digo para vocês, coloquem, determinem na vida de vocês, ninguém vai tirar o meu foco. Nada vai tirar o meu foco. Seja ele na caminhada cristã, seja ele em todos os projetos, tudo aquilo que eu coloquei no papel para colocar em prática, tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, na minha casa, na minha história, no meu casamento, no meu trabalho, ninguém vai tirar esse foco. Ninguém vai tirar. E ninguém vai tirar a minha paz. Aí o que é que acontece? Eu vou sair esculhambando o povo, brigando com o povo. Elimina, demita, tire da sua vida, sutilmente, com delicadeza. Pode ser, não precisa ser com grosseria, pode ser com delicadeza, pode ser mesmo ali naturalmente. Coloque dentro da sua casa, para sentar à sua mesa, de quem você confia. De fato, José, Potifar trouxe ele para dentro da casa, ele era sim um homem de confiança. Porque Potifar nem o conhecia, era um escravo que foi comprado lá da terra do hebreu. Para eles é outro povo, outra nação, outra estrutura, outro estilo de vida, nada a ver. E ele confiou. Mas o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com José. O rosto de José brilhava. Tudo que José fazia prosperava. As pessoas ao redor de José gostavam de estar com José. Aquela casa era alegre. Tudo ali acontecia e ele viu aquele brilho, aquela luz do Senhor refletiu e ele, Potifar, viu. Por isso que ele trouxe ele para dentro da casa. Né? Então, mais para frente a gente vai saber muito mais sobre o que aconteceu. Nesse momento desta palavra de hoje, José está na prisão. Por conta das ciladas de Satanás, por conta das investidas do inimigo contra a vida dele, para tirar ele do foco. O foco dele era ser abençoado e próspero naquele lugar e conseguir voltar para casa. Esse era o foco de José, trabalhar ali honestamente para voltar para casa, para junto dos seus. Mas aconteceu tudo isso. E nesse momento ele está na prisão. Não deixe Satanás te tirar de onde o Senhor te colocou e te jogar na prisão. Fica atento, alerta máxima, vigiai e orai. Amém.